Chamar aqui o pastor João, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelo pastor João Carlos, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, aqui mais uma vez, Senhor, nos colocamos em oração, meu Pai, para apresentar, Senhor, a vida do Teu servo. Nós já sabemos, Senhor, que Ele é uma bênção para esse ministério, que Ele é uma bênção para a nossa vida. Mas nós te pedimos nesse momento, meu Pai, para que o Senhor venha usar o Teu servo, Senhor, com toda a instrumentalidade, meu Pai. Toma a nossa mente cativa, o nosso coração cativo, Senhor, sem distrações, para que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para que nós possamos entender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a fim de que a semente lançada em nossa direção não venha a ser desperdiçada. Assim nós oramos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, pode se sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o pastor Ronildo pediu para que alguns obreiros da casa do Senhor viessem a trabalhar e formar um núcleo de ensino aqui na DJP. E ele passou essa responsabilidade para nós fazermos, eu, o evangelista Jefferson, o diácono Aleph, para nós assumirmos essa questão, o núcleo de ensino assumir essa questão do ensino da igreja. Não que o pastor vai ficar de fora, não que ele está negligenciando as suas atividades, o seu ensino pastoral, não é isso, de forma alguma. E ele também está dentro do negócio, dentro do projeto. Ele faz parte disso aí. Tudo é sob a supervisão dele, tudo é sob o comando do pastor. Nada é feito aqui sem o consentimento e sem a direção do pastor. E o grupo conversando sobre o que nós iniciaríamos, Deus abençoe. O que a gente iria começar a tratar nesse primeiro momento? Nós chegamos a um consenso, a sugestão do nosso irmão Jefferson, sobre os personagens da Bíblia, os personagens do Novo Testamento. E para a gente começar a falar de personagens do Novo Testamento, pensei, tem que começar falando por Jesus, né? Jesus, ele é o centro. Jesus, ele é quem tudo gira em torno dele, é ele quem comanda. Então, os outros personagens que vão ser trabalhados, vai ficar, obviamente, todos são subordinados a Jesus Cristo. Todos fazem referência a Jesus Cristo. E o intuito também é de nós uniformizarmos a linguagem e o entendimento da ADJP, com relação ao ensino, com relação à liturgia, porque muitos congregaram em outras igrejas, em outras denominações, só que a Assembleia de Deus ela tem um ritmo, ela tem uma direção. Não significa que o núcleo de ensino vai transmitir para a igreja é um engessamento do agir de Deus. Não é um engessamento do Espírito Santo, de forma alguma. Ele comanda, mas as coisas de Deus elas são feitas com ordem e decência. Porque eu, no meu trabalho particularmente, eu tenho que ouvir muita chacota e muita piada, por conta das coisas que a gente vê na internet, como as coisas assim absurdas, que falam que é mover do Espírito Santo, e eu tenho minhas dúvidas, se realmente aquilo é de Deus ou não. Porque o Espírito Santo de Deus não deixa ninguém fora da consciência, não deixa ninguém essas coisas, não. Eu não creio nessas arrumações. Eu sou pentecostal, creio nos dons, creio na continuidade dos dons do Espírito Santo, mas tem certas coisas aí que não dá, não. Entendeu? E a gente vai
contribuir com os irmãos de alguma forma, para melhorarmos também os louvores congregacionais. Isso foi trabalhado também, junto com o pastor, para a gente também melhorar os hinos congregacionais, que são os hinos da harpa cristã, e isso já vem sendo conversado e já vem sendo trabalhado, para nós alinharmos também essa questão dos hinos congregacionais. E esse é o intuito. A obra está crescendo, o trabalho está avançando, e o trabalho precisa de cada vez mais organização. Não estou dizendo que está desorganizado. Não leve para o outro lado. Mas é porque, se você estudar a palavra de Deus, você vai vendo que à medida que a igreja ia crescendo, diretrizes iam sendo passadas e coisas novas iam surgindo. E o primeiro surgimento disso foi em Atos 6, que precisava se resolver a questão da assistência social da igreja. E aí foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, homens de sabedoria, homens de boa reputação, para poder comandar a obra assistencial. E aí a gente precisa disso. Uma igreja ela só cresce forte, estruturada, se ela for fundamentada na palavra, do início ao fim. Se ela for à risca no que está isso aqui. Porque é o seguinte, aprenda uma coisa. Experiência espiritual não é doutrina para a igreja. Não é doutrina para a igreja. Experiência espiritual é uma coisa pessoal sua com Deus. Tem experiências, obviamente, que você compartilha com a igreja e edifica a fé. Mas tem muita gente que fica assim, eu senti, eu não sei o quê. E às vezes esse sentir não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a palavra. E aí começa a colocar coisas na igreja, para os irmãos fazer coisas na igreja, que não tem fundamento nenhum. Então o intuito é esse. E aquilo que Deus permitiu nós, do núcleo de ensino, conhecer das Escrituras, a gente vai transmitir para os irmãos. E os irmãos vão conferir se o que é ensinado, se o que é transmitido, se realmente casa com o que está sendo dito. Amém? Não se assuste. É para a glória de Deus. Amém? É para que o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a rainha de Sabá, ela sai de lá de longe e vai visitar Salomão, a mulher fica de boca aberta com a organização, com o procedimento daqueles que trabalhavam a serviço do reino. E eu volto a dizer, não estou falando que a DJP está bagunçada. Aí o camarada chegou agora e já está dizendo que está tudo bagunçado? Não. Estamos na direção de Deus e na direção do pastor, de acordo com o que o pastor pediu, para a gente ir orientando cada vez mais a igreja do Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 13. A vida e a história de Jesus na Bíblia. Falar de Jesus, vai abrindo aí, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Falar de Jesus demanda muito tempo, porque existe uma matéria chamada de cristologia, que só essa matéria de cristologia são páginas e mais páginas sobre Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Quem é responsável por fazer essas disciplinas de cristologia, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, teontologia, que é o estudo do ser de Deus, se chama a teologia sistemática. A teologia sistemática, o que é um sistema? São partes que unidas formam um todo. E quando a teologia ela sistematiza alguns assuntos,
é para tentar colocar esses assuntos de uma forma mais didática, de uma forma mais fácil para você, para nós entendermos. E quando você pega aqueles livros de teologia sistemática dessa grossura, geralmente os livros é dessa grossura assim, ó. Você vai ver 100, 200, 300, 400 páginas só sobre Cristo. Pastor César Moisés e sua filha têm uma teologia sistemática pentecostal que só sobre a doutrina do Espírito Santo são 900 páginas. Agora você imagina 900 páginas falando só sobre o Espírito Santo. Mas aqui nós vamos passar por alguns pontos sobre a vida e história de Jesus na Bíblia. Colossenses 1,13 traz um resumo perfeito de quem é Cristo. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Aqui é um resumo perfeito da obra de Cristo, que tudo foi feito por ele, por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, é o cabeça do corpo da igreja, é ele que tem autoridade, é ele que liberta do império das trevas, é ele que redime as pessoas dos pecados. Ele é tudo isso. E para nós começarmos, nós temos profecias sobre o Cristo. O Antigo Testamento todo, ele aponta para o Messias. Ele aponta para Jesus Cristo. Se você vê desde Gênesis, Cristo está ali. Gênesis 3, verso 15, se não me falha a memória, fala também sobre o triunfo de Jesus Cristo. Você observa que ao longo da história do Antigo Testamento, tudo está apontando para Jesus. E quando você estuda a carta aos Hebreus, o texto diz que, na carta aos Hebreus, que as coisas do Antigo Testamento eram sombra daquilo que haveria de vir, que é Jesus Cristo. Então, tudo aponta para Cristo, apontava para Cristo. E aqui nesta carta de Paulo em Colossenses, nós vimos que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele tem a plenitude,
e ele tem o comando de tudo. Ele, desde a fundação do mundo, ele está ali participando da criação. E o profeta que foi considerado o profeta messiânico, que profetizou bastante sobre o nascimento de Jesus, nós temos Isaías 7,14. Abra lá Isaías 7,14 para nós lermos aqui. Isaías 7,14. Isaías 7,14 começa. Eu sei que tem várias outras profecias, mas vamos até essas principais. Quem encontrou pode ler. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa profecia foi cumprida lá em Mateus capítulo 1. Emanuel significa Deus conosco. O profeta já estava falando sobre o Cristo. Isaías 9, verso 6 ainda. Olha só, quando fala que o principado está sobre seus ombros, irmãos, é governo, tá? Aqui fala sobre o governo, está sobre seus ombros. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Olha só as características aqui, Maravilhoso Conselheiro. Quem é aquele que encobre o conselho do Todo-Poderoso? Quando você precisa de um conselho, você ora, você tem a Bíblia e você encontra os conselhos de Deus. Você ora, você encontra os conselhos de Cristo. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus poderoso. E nós lemos em Colossenses falando sobre isso. E Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem este poder. Ele é o Pai eterno. E como nós lemos em Colossenses, capítulo 1, verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o príncipe da paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não se turbe o vosso coração. João 14, 27. Foi dito aqui que o Deus de paz e a paz de Deus são coisas diferentes. A paz de Deus que excede todo entendimento. E o Deus da paz. A paz de Deus que excede todo entendimento é como que esse camarada, este irmão, esta irmã, está numa luta tão grande e ela tem tranquilidade, ela tem paz. Porque é a paz de Deus que excede o entendimento, a lógica, a razão. E o Deus de paz, que Paulo fala no mesmo capítulo, na mesma estrutura, fala que é o Deus de paz, porque agora nós não somos mais inimigos, somos amigos. Já não vos chamo mais servo, mas sim amigos. Porque o amigo sabe, né, o que o seu amigo vai fazer, ele lhe fala abertamente. Então, isso é maravilhoso. E ele é o príncipe da paz. Ele tem paz aos aflitos, aos atribulados, aos angustiados. No meu trabalho eu vejo pessoas tomando remédios e mais remédios, tentando buscar a calma, buscar a paz. Eu fico observando e analisando aquilo ali, sendo que Jesus tem essa paz para dar, que muitos eles procuram e se refugiam no remédio.
Ele é o príncipe da paz. São profecias quanto ao seu nascimento que nós vimos aqui. O nascimento de Jesus. Segundo os dados históricos, Jesus nasce entre os anos 2 e 7 a.C. Maria, uma jovem virgem, foi visitada pelo anjo Gabriel. O anjo anunciou que Maria teria um filho, que do seu ventre seria gerado pelo Espírito Santo. O Messias, que se chamaria Jesus, o anjo, aproximando-se dela, disse, lá em Lucas 1, 28 ao 31, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Mateus 1, verso 18 diz que foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1, verso 18. José teve dificuldade de crer no que ocorrera e pensou em até anular o casamento, mas foi visitado por um anjo em sonho, confirmando o feito milagroso. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versos 19 ao verso 21. Percebam que as palavras, os evangelhos, o evangelho de Cristo narrado pelos apóstolos, começam geralmente com o nascimento de Cristo, ou falando algo sobre Cristo. Marcos difere um pouco, porque Marcos é um outro enfoque, é um outro objetivo. Mas Mateus e Lucas, João começa a falar também sobre o princípio de Cristo, mas de uma forma também com foco em outra coisa, em outro assunto, que não é o assunto do momento. Jesus, ele nasce de uma virgem, uma obra do Espírito Santo. Maria, abrindo parênteses, Maria, ela não permanece imaculada, como crê a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque Jesus teve irmãos, Maria teve outros irmãos, ou outros filhos, perdão. E eles pegam uma palavra onde fala que Jesus teve irmãos, eles traduzem como que ali eram primos. Mas só que o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra que lá está escrita não tem como você fazer cambalacho, não tem como você torcer, distorcer ela. Porque ela não é. E eu tenho lá em casa um dicionário de grego de um padre, chamado padre Carlo Rusconi, que ele pega esta palavra adelphos, que eles traduzem como primo, e o padre traduz como irmão. Ou seja, o padre traduziu de forma correta. E aí, algumas versões e o entendimento do que a cúpula da igreja passa é que ela permaneceu imaculada, virgem por todo o tempo. E não é verdade isso daí. Até Jesus, de fato, realmente, imaculada, sem concepção. Por isso que José queria largar ela, queria afastar.
Ele não foi sem cafajeste, ele não foi, não, de forma nenhuma, pelo contrário. Era um homem muito respeitoso, muito educado, e ele não queria prejudicar Maria. Só que o anjo do Senhor falou: não, meu filho, fique aí, fique tranquilo, porque o que está acontecendo aqui é uma obra divina. É algo de Deus que está acontecendo. Fique tranquilo, não, ela não pulou a cerca, não. Fique tranquilo. Aí José ficou tranquilo, ficou em paz, porque o anjo do Senhor lhe aparece. Outra coisa que envolve o nascimento de Jesus, irmãos, é que o Império Romano sempre fazia o censo. O IBGE não bate na nossa porta, fazendo censo. Isso veio desde a antiguidade. O Império Romano fazia esse censo. E o Império Romano faz um censo em toda a região, o que obriga José e Maria a retornarem à sua cidade natal. Jesus nasce em Belém, numa estrebaria. O Rei dos Reis veio ao mundo de forma simples e humilde. E os camaradas falando que ele tem carro na praia, né? Misericórdia. Tem pregador falando que Jesus tinha carro na praia, né? Só o sangue, viu? Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ou seja, o cumprimento da profecia do nascimento de Cristo, falando que da casa de Davi a lâmpada nunca se apagaria e que haveria um que se assentaria sobre o trono. A Bíblia fala. E aí, Maria, da tribo de Judá, tudo certinho, José, todo mundo certinho ali, as coisas ali. E aí, ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu luz um filho, o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 4-7, diz assim: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. José e Maria receberam a visita de pastores e magos do Oriente, estes que despertaram a ira de Herodes. Ao saberem de tal perseguição, o casal fugiu para o Egito, conforme estava escrito nas profecias. Observam que, para as profecias acontecerem e se cumprirem, Deus cria situações. E acontece que, olha só, aí eles vão para, José e Maria receberam a visita de pastores e magos do Oriente, esses que despertaram a ira de Herodes. Ao saberem de tal perseguição, o casal fugiu para o Egito, conforme estava escrito nas profecias. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus 2, 10 e 11. Sobre esse nascimento, sobre esse começo da vida de Jesus, eu quero ver qual é o seu entendimento sobre isso. Quantos magos eram? Quantos magos eram? Quantos magos eram? Não são 3. Isso é uma tradição do entendimento da Igreja Católica. A Bíblia não fala o nome deles, né? Beltesazar, como é que é? Baltazar, tem mais outros 2 lá. Não são 3 reis magos, a Bíblia não diz isso. Fala de magos do Oriente. Eram homens que estudavam astronomia, estudavam ali toda essa questão. Astrologia e conhecimento das profecias e tudo mais.
Então não existe 3 reis magos. Ah, ouro, incenso e mirra, 3. Então cada um trouxe um. Não existe isso na Bíblia. Tá bom? Então isso aí é uma tradição católica sobre os 3 reis magos. Isso não tem nada a ver com o que diz a palavra do Senhor. Abra lá em Mateus capítulo 2, do 13 ao 15, por favor. Mateus 2. Oi? Olha só. Mateus 2, 13 ao 15. Quem encontrou pode ler. Mais outra profecia também acerca do nascimento de Jesus e do chamamento de Jesus. Do Egito chamei o meu filho. Vamos agora falar sobre a origem do nome de Jesus. Do nome Jesus. Jesus é a tradução da expressão grega Jesus. O nome Jesus em hebraico é traduzido como Yeshua ou Josué, tá, irmãos? Josué também é a mesma coisa. O Senhor salva, que significa o Senhor salva. Vale lembrar que os evangelhos foram escritos em grego e não em hebraico, e o idioma falado na época de Jesus era o aramaico e o grego. Quem assistiu Paixão de Cristo, eles procuraram colocar as palavras de Jesus em aramaico. Então, eles colocaram algumas falas de Jesus em aramaico. E Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11, vai falar sobre o nome de Jesus. E tem uma coisa, falando sobre o nome de Jesus, o nome de Deus, a gente chama de Javé, Yavé, Yahweh, mas são 4 palavras no hebraico, YHWH. E essa palavra não é um nome. Essas quatro consoantes, ela é um verbo. Por isso que ele diz, eu sou. Ou seja, é um verbo no hebraico que diz, eu sou o que sou, eu sou aquilo que eu quiser ser, eu sou aquilo que serei. Por que que Moisés pergunta qual é o nome de Deus? Porque de acordo, a gente sabe que Moisés, ele foi instruído na ciência dos egípcios. E de acordo com a crença, quem conhecesse o nome da divindade tinha poder para dominar sobre ela. E quando ele pergunta, qual é o teu nome? E aí Deus fala, diz que o eu sou te enviou, meu filho. Só isso que te basta. O eu sou te enviou. E Jesus no Novo Testamento ele diz, o eu sou. Aí os fariseus ficaram atribulados, né? Quem esse homem diz aí que eu sou, e nós temos pai por Abraão, e ele fala que o nosso pai é o diabo, e aquela coisa toda. Os fariseus ficaram tudo perturbados. E Filipenses 2, 9 ao 11, diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome, e toda língua confessará. Se não confessar aqui,
vai confessar de outros, de qualquer jeito vai confessar. Então não vai passar batido. Como era Jesus? Como Jesus era? Onde Jesus viveu? Jesus era judeu, de etnia e nacionalidade judaica. Aprendeu o ofício de José, a carpintaria. Jesus teve irmãos e irmãs, vivendo com seus pais até os seus 30 anos. Jesus não se casou, nem teve irmãos, não se casou e nem teve filhos, perdão. Muitos perguntam se Jesus era negro ou branco. Jesus teria traços como das pessoas do Oriente Médio, pele corada, cabelos curtos e barba. A Bíblia diz que somente que Jesus era um homem de aparência simples, como nas profecias. E Isaías 53:2 disse que ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então esse Jesus galegão de olho azul aí é fake news já desde a antiguidade, viu? Então isso é mentira, isso é uma expressão artística. Jesus não era desse jeito. Os traços de Jesus eram outros totalmente diferentes. Então, Jesus, a Bíblia relata Jesus dos 12 até os 12, sua infância até os 12, e depois já passa com 30 anos. Não existem escritos apócrifos que falam da infância de Jesus, o que ele fez na infância, mas isso não é bíblico, não é autorizado, não é. Tem uns escritos, irmão, só para vocês terem ideia o que eles falam da infância de Jesus. Fala que Jesus pegava uns barros assim, ficava pegando uns barros, fazia uns passarinhos de barro e os passarinhos saíam voando. Aí diz que teve um que esbarrou em Jesus lá, sabe? Criança, aí ficou enfesado, Jesus aniquilou, matou. Isso você pode ler para você ter um conhecimento histórico, mas não é doutrinário e não é palavra de Deus. Porque tem gente que começa a ler umas coisas, e tem gente que começa a ver uns negócios na internet, aí agora começa. Porque agora eu sou da igreja de Auxa e o Auxa. Agora não é Deus, é Dus. Agora é Dus. Aí começa a se judaizar. Paulo brigou tanto com a igreja da Galácia para não se judaizar. Aí o povo começa, não, agora tem que usar quipá. Agora tem que botar a arca da aliança aqui. Aí agora a gente tem que pregar com talite. Aí agora a gente tem que... Não, para, irmão, nós não somos uma igreja cristã. Não somos uma igreja judaica. Nós não somos igreja judaica. Não tem que usar talite. Não tem que usar... Me perdoe, irmão. Não tem que usar roupa de pano de saco em monte para querer dizer que é vaso, que está se humilhando. Sendo que a Bíblia fala que a humilhação, o conserto seria no coração, irmãos. É algo interno. Nós somos uma igreja cristã. E é assim que funciona. E a questão dos judaizantes, Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas desta forma. Então isso não é coisa da igreja cristã. Vamos lá. Após ser batizado por João Batista, Jesus passou a viver em Nazaré. Olha só. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Não é uma pomba que desce como uma pomba, é uma comparação. A pomba é um símbolo do Espírito Santo, mas não foi literalmente uma pomba que desce. Foi algo parecido como que uma pomba que desce sobre ele. A palavra como é uma comparação, irmãos. Mas nem por isso eu estou rebaixando a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Aí às margens do mar da Galileia, Jesus chama os 12, a quem também designou apóstolos,
Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, né, ou Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que é o Judas, né? Simão o Zelote e Judas Iscariote, o traidor. Jesus passa a noite toda no monte orando para escolher os 12. E muitas vezes a gente não ora nem 5 minutos para fazer escolhas ou tomar decisões. E Jesus, sendo filho de Deus, ele passou a madrugada inteira orando. Nossa, ele passou a madrugada inteira orando, ainda escolheu Judas. Cumprimento da profecia. Tinha que se cumprir as escrituras. Parábolas de Jesus. Ministério de Jesus, perdão. O ministério de Jesus, irmãos, durou aproximadamente 3 anos e meio, de acordo com o que cada um vai falar. Ele ensinava e pregava o reino de Deus. Realizou milagres e maravilhas por onde passou. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Segundo a passagem no Evangelho de João, Jesus transforma água em vinho. Jesus realizou outros muitos milagres. Na Bíblia são registrados 37 milagres de Jesus, aproximadamente. João 20, verso 25. Vale salientar que Jesus fez muitas outras maravilhas que não foram registradas nos evangelhos, como João destacou. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 20, 25. Ou seja, Jesus fez milagre para valer. E só que 37 aproximadamente são relatados na Bíblia Sagrada. Mas você vê que o ministério de Jesus foi relativamente curto, porém muito intenso. Foi algo maravilhoso, né? As parábolas de Jesus. Além de milagres, Jesus pregou e ensinou ao povo. Jesus exortava e explicava temas complexos através de parábolas. Existem ao todo 44 palavras de Jesus no Novo Testamento. Observem, Jesus usa coisas simples, exemplos simples para explicar coisas complexas. Não pegue o que é simples e torne ela complexa, você que prega, você que ensina. Porque tem muita gente, misericórdia, irmão, que quando começa a fazer um curso, aí vai lá na loja, vai lá no Neto Biju, aí compra um anel com a pedra no meio assim, sabe? Aí bota no dedo, aí chega, pega assim no microfone, ó, para mostrar o anel, né? Chega, faz assim, ó, chega a dar uma ênfase. E, amados irmãos, abra no cânon sagrado. Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nesta noite vamos elocubrar acerca das Escrituras Sagradas. Pelo amor de Deus, irmão, aprenda com o mestre. Qual era a realidade de Jesus? Pesca, agricultura, coisas simples. Ele dava o grão de mostarda, peixe. Ele ensinava coisas profundas com simplicidade, com objetividade. Eu já escutei, pregadores falaram para mim assim, eu não ouvi dizer, mas pregadores falaram para mim assim. Pois é, irmão. Desse jeitinho, e perdão da expressão, tá? Pois é, irmão. Eu estava com aquela mensagem de arrancar pica-pau do oco. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu vi aquela meia dúzia de irmão, que pouquinho de irmão, eu guardei meu sermão, porque eu não vou queimar cartucho. Irmão, eu já ouvi isso. Vocês acreditam no negócio desse? Ninguém me falou, eu ouvi, falou para mim. Aí eu falo assim, meu Deus, olha, eu até fiquei calado para não entrar na polêmica. Jesus era muito simples, muito objetivo, sabe?
Então seja simples. E as parábolas são verdades espirituais explicadas com exemplos, com comparações, com alegorias. E Jesus usava esse expediente de parábolas. Crucificação de Jesus, vamos falar aqui. A cada milagre, Jesus atraiu uma multidão ainda maior. Isto incomodava os religiosos da época, que começaram a conspirar contra a vida de Jesus. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, se ofereceu aos fariseus para entregar Jesus Cristo em troca de dinheiro, 30 moedas de prata. Também cumprimento da palavra de Deus no Antigo Testamento. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Na última ceia, Jesus anunciou aos discípulos que seria traído e morto. Interessante que a última ceia está lá no final dos evangelhos, e foi numa quinta-feira. Eles se reclinavam à mesa, irmãos. Eles não ficavam sentados na cadeira igual a gente assim, não. Eles ficavam tudo inclinados assim, tudo debruçado na mesa. Era o costume judaico. E ali foi a última refeição, a última refeição da Páscoa. Na última ceia, Jesus anunciou aos discípulos que seria traído e morto. Mesmo triste, mas ciente do seu propósito, celebrou a Páscoa. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muito, para perdão de pecados. Mateus 26, do 26 ao 28, que foi ministrado domingo aqui, a ceia do Senhor. Angustiado, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, no lugar chamado Getsêmani, que é o lugar da prensa de oliveira. Então, literalmente, Jesus sentiu o peso do cálice da ira de Deus. Ali ele sente o cálice da ira de Deus, ele começa a suar sangue, o suor mistura o sangue ali. É alguém que estava numa aflição tão grande que o corpo passou a romper os vasos capilares, o sangue começou a misturar com o suor e pingar gotas de sangue. Começou a cair no chão o sangue ali, devido à tensão tão grande que Jesus estava literalmente no lugar da prensa, porque ele nasceu, foi profetizado, e ele nasceu e estava assumindo a sua responsabilidade, assumindo o seu propósito para salvar os pecadores que somos nós. E Judas, para identificar, o trai com um beijo. E aí os soldados prendem ali Jesus Cristo. E naquele mesmo lugar, Jesus realiza o seu último milagre. Porque Pedro, vendo toda aquela cena, ele saca a sua espada e ele passa na orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. E aí Jesus fala: não, para com isso. Não faça isso aí. E aí Jesus toca na orelha e aí o homem é automaticamente curado e restaurado ali. Jesus ele foi julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte religiosa dos judeus. E Paulo estava sendo treinado para assumir um lugar no Sinédrio. Então Paulo era um homem instruído na cultura grega e instruído na cultura judaica. O homem não era pouca coisa. E o Sinédrio era o composto de sacerdotes, sumos sacerdotes e por aí vai. Pula essa parte. Jesus, olha só,
O povo pediu para soltar Barrabás, Jesus é condenado e Jesus é torturado, humilhado. No Gólgota, Jesus é torturado. E no dia da morte de Jesus, o dia ficou em trevas. A terra tremeu, os mortos saíram do sepulcro e o véu do templo se rasgou ao meio. Eu já falei isso aqui para vocês, que quando o véu do templo se rasga ao meio, do alto a baixo, Deus está abrindo o caminho, Deus abriu o caminho, aliás, para que eu e você, ao dobrarmos o joelho, no nome poderoso de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos para conversar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E dando prosseguimento, Jesus morre com idade entre 34 e 39 anos. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo, selado com seguranças, para que não fosse violado. Aí temos a ressurreição de Jesus, que 3 dias depois da crucificação, Jesus ressuscita. As mulheres visitam o seu túmulo e lá não encontra. E um detalhe interessante que nós vemos é que no túmulo o pano estava dobrado. Estava tudo dobrado, tudo organizado ali. E o que acontece? De acordo com a cultura judaica, o entendimento judaico, é que quando você... Me ajuda aí, pastor Ronildo, se eu estiver falando certo. Que no sinal, a pessoa, no sinal de que ela vai voltar, quando ela participa de uma refeição, de algum convite, e ela se sente satisfeita, alguma coisa, ela dobra, arruma tudinho com o sinal de que ela vai voltar. E aí não é à toa que elas encontram o pano todo dobrado, todo certinho. E é algo maravilhoso esse detalhe. E ele não estava lá, Jesus havia ressuscitado. E os discípulos ficam perplexos. Jesus, ele ressuscita com o corpo glorificado. E com essa glorificação do corpo de Jesus, ele não está mais sujeito, não está mais limitado por exemplo, quando eles estavam com medo dos judeus, eles estavam reunidos e Jesus aparece, as portas estavam fechadas, e Jesus aparece dizendo: paz seja convosco. Os cabas estavam tão atribulados que Jesus falou mais de uma vez, né? Paz seja convosco. E Jesus, ele passa, ele atravessa as portas fechadas. Esse é o Cristo que você serve. Esse é o Cristo que você está sendo apresentado. Ele aparece a 120, depois mais 500. E a Paulo. A Paulo foi aparição literal, viu, irmãos? Volta de Jesus. A Bíblia diz que ele volta, mas a hora e o dia ninguém sabe. Quando fala que o Filho do Homem não sabia que horas, ali Jesus está falando como homem, mas não como Cristo glorificado. Porque Cristo glorificado, ele sabe o momento que ele vem. Então, ninguém sabe a hora. Se você vê por aí alguém dizendo que Jesus vai vir no dia 10 de setembro de 2025, você cai fora, viu? Que é heresia da braba. Jesus virá em glória para julgar a humanidade e estabelecer justiça plena. Aqueles que aceitaram a Jesus serão salvos, receberão a vida eterna e viverão com ele para todo sempre. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Terça-feira que vem vai estar aqui outro homem de Deus falando sobre algum personagem bíblico. É muita coisa, a gente tentou trazer uma apanhada aqui da vida de Jesus. Amém? Pastor Ronildo, com as considerações finais.
Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Falei para o pastor João Carlos, esses dias atrás, nós combinamos até na reunião sobre esse núcleo de ensino.